Então vamos para o problema C, que é o problema rumor. Vova prometeu a si mesmo que ele nunca jogaria jogos de computador. Mas recentemente, Firestorm, uma companhia desenvolvimento de jogos bem conhecida, publicou seu jogo mais recente, World of Warcraft, e se tornou realmente popular. Evidentemente, Vova começou a jogá-lo. Agora ele está tentando finalizar uma missão. A tarefa é ir de um assentamento chamado Overseer e espalhar um rumor nele. Vova sabe que há N personagens em Overseer. Algumas personagens são amigas de outras e elas compartilham as informações que obtêm. Vova também sabe que ele pode subornar uma personagem de modo que ele ou ela inicie o rumor. A iésima personagem quer CI moedas de ouro para espalhar o rumor. Quando uma personagem ouve um rumor, ela o espalha a todos os seus amigos, e esses repassam o rumor a seus amigos, de graça e assim por diante. O texto termina dizendo que a missão termina quando todas as N personagens têm conhecimento do rumor. Qual é a menor quantidade de moedas de ouro que Vova precisa gastar para finalizar a missão? Observe as notas se você não tem entendido o problema completamente. O texto do problema nem é muito confuso, né? Mas ele deixa algumas notas nos exemplos de entrada e saída para facilitar o entendimento, mas a gente já viu qual é a ideia, né? Uma vez que você conte o rumor para uma pessoa, para todos seus amigos terão conhecimento desse rumor. A pessoa, para começar esse processo, exige uma certa quantidade de moedas de ouro, mas quando o amigo ouve de um amigo, ele repassa adiante sem custos adicionais. Então a gente tem que identificar para quem a gente vai contar o rumor ou para quais pessoas a gente vai contar esse rumor inicialmente, para que depois que começar esse processo se espalhar o rumor, todo mundo tome conhecimento dele. Em relação aos parâmetros de entrada e saída do problema, a primeira linha contém dois inteiros, n e m. O n vai até 10 a quinta, o m também. A diferença é que o m eventualmente pode ser 0 e o n já começa em 1. O n quer dizer o número de personagens em Overseer e e é o número de pares de amigos. Então, em termos de grafo aqui, a gente já tem uma informação importante. N são os nossos vértices, que são as personagens, e o M é o número de arestas. A aresta aqui simboliza uma relação de amizade. Dois vértices ligados por uma aresta significa que eles são amigos. A segunda linha vai conter N inteiros CI, que é a quantidade de ouros que a iésima personagem quer para começar a espalhar o rumor. Essa quantidade vai de 0 até 10 a nona, e aqui, para quem está começando agora, já vou dar uma dica para vocês atentarem e não errarem um problema, que às vezes vocês vão identificar esse problema como um problema de conectividade, vão saber aplicar a rotina correta e vão ficar tomando WA com uma coisa que não está relacionada diretamente com grafos. Observe o seguinte: a quantidade de ouro que as personagens podem cobrar para espalhar o rumor pode chegar, no pior caso, a 10 elevado à nona. E a quantidade de personagens pode chegar, no pior caso, a 10 à quinta. Então, imagine um caso extremo onde eu tenho 10 a quinta personagens e todas elas, sem exceção, cobram o mesmo preço, que é a quantidade máxima, 10 elevado à nona. E se fossem todos eles vértices isolados, eu não tinha nenhuma aresta, m igual a 0. O que significa que a única maneira de fazer todos conhecerem esse rumor é pagar todo mundo. Só que para pagar todo mundo eu tenho que pagar 10 a quinta vezes 10 a nona moedas. 10 a quinta vezes 10 a nona, 10 a 14. Essa soma não cabe em um int. Lembra que o int cabe pouco mais de 10 a nona. Então, se eu pegar e tentar resolver esse problema e guardar o resultado em uma variável inteira, eu fatalmente vou ficar tomando WA por conta de overflow. Então é muito bom você fazer essa conta sempre com os valores extremos, esquece os intermediários. No pior caso, você assume que eu vou ter a quantidade máxima de pessoas, quantidade máxima de ouro cobrado e que eu vou gastar isso tudo. Então, pode ser que tenha esse caso lá, certamente vai ter caso que vai extrapolar aí a capacidade de um inteiro e você vai precisar guardar essa quantidade aí em uma variável long. Muito bem, perdão por observação, mas é importante que se atente a isso, que às vezes, como eu falei, a gente entende a parte do gráfico e acaba bobeando na questão dos limites do problema. Por fim, as m linhas seguintes contêm cada uma um par de números xi e yi, que indicam que as personagens xi e yi são amigas. Aqui xi e y estão entre 1 e n, e ambos são distintos, e é garantido que cada par é listado, no máximo, uma vez. Veja que essa maneira de escrever as restrições aqui que o autor do problema escolheu indicam dois aspectos importantes do grafo. Quando eu digo que xi é diferente de yi, eu estou dizendo que eu não tenho auto loop. Quando eu garanto que cada par aparece no máximo uma vez, eu estou removendo as multiarestas, ou seja, o grafo é simples. Então, o grafo desse problema aqui é um grafo não direcionado, ele assume que a relação de amizade é bidirecional,
eu não tenho autoloop nem multiaresta, o grafo é simples. Não, um grafo simples e não direcionado. Mas ele não está me garantindo que o grafo é conectado. Veja que eu tenho duas garantias importantes, mas eu não tenho a garantia da conectividade. Como saída, ele quer que eu imprima um número, a quantidade mínima de moedas de ouro que Volva tem que gastar para completar a missão. Vamos olhar aqui alguns exemplos de entradas e saídas que foram dados aí no caderno de problemas. A entrada começa com uma linha com dois números. Lembrando, o primeiro é o número de personagens na cidade e o segundo número é a quantidade de pares de amigos. Aqui foi dada as quantidades de moedas de ouro que cada um cobra para começar o rumor. Então, o personagem 1 cobra 2 moedas, o personagem 2 cobra 5, o 3 cobra 3, o 4 cobra 4 e, por fim, o quinto personagem cobra 8 moedas. Então, eu vou montar esse gráfico com isso. O número em azul escuro é o identificador da personagem e o número que está aí acima como subscrito, com superescrito, perdão, é a quantidade de ouro que cada uma delas quer. Assim a gente consegue visualizar as duas informações do mesmo grafo, né? Essa é uma situação onde a gente tem uma informação armazenada no vértice e não na aresta, né? Então, é uma situação aí interessante para exemplificar essa possibilidade. Vamos começar a ver as relações de amizade. Eu só tinha duas aqui no problema, é o número que acompanha o 5 lá em cima. A primeira delas está me dizendo que 1 e 4 são amigos. Então, eu estabeleço essa aresta aqui para marcar essa relação de amizade. Depois, 4 e 5 também são amigos. Então, como é que eu faço para espalhar o rumor agora? Vamos imaginar que eu comece espalhando o rumor pela personagem número 1. Então, eu vou ter que pagar 2 moedas de ouro para ela para começar a espalhar o rumor. Sendo 4 amigo de 1, 1 vai contar o rumor para 4, 4 vai ficar sabendo do rumor, mas não vai cobrar nada. E o 4 vai contar para o seu outro amigo, que é o 5. Então, pagando 2 moedas, esses 3 aqui vão tomar conhecimento. Veja que eu poderia fazer esses 3 tomar conhecimento do rumor da mesma maneira, pagando ou 4 ou pagando 5. Mas aí meu custo subiria de 2 para 4 ou 8. E como eu quero minimizar o custo, desses 3 aqui eu prefiro escolher naturalmente o número 1. Já 2 e 3 não têm amigos. Então a única maneira deles saberem do rumor é se eu contar para eles. Mas para me contar o rumor para eles, eu tenho que pagar 5 moedas para 2, 3 moedas para 3. Isso me dá uma resposta para esse caso de teste aqui. Nossa senhora, que vergonha só. Quando a pessoa soma 2 mais 3 mais 5 e dá 8, né, tem que fechar o expediente, né? Anotei errado ali a saída, seria 10 unidades. Vocês me perdoem pelo erro de grafia. Depois eu conserto no material e boto atualizado lá no GitHub para vocês. Então a soma seria as 2 moedas de 1, as 5 de 2, as 3 de 3, totalizando 10 e não 8, como eu anotei de forma errônea. Como é que a gente resolve esse problema? Eu acho que depois desse exemplo e da explicação como um todo, vocês já devem ter uma ideia bem clara de como eu devo resolver esse problema. A solução nada mais é que eu tenho que escolher um vértice dentro de um componente conectado, porque a partir do momento que eu pagar alguém dentro de um componente conectado, todo mundo daquele componente vai ficar sabendo, cedo ou tarde, pelas relações de amizade. Então, para cada vértice que eu escolher ali, dentro do componente, um só para cada componente é suficiente. Se o grafo for conectado, eu só preciso contar para uma pessoa. Mas se o grafo tiver 4 componentes, o rumor não vaza de um componente conectado para o outro, eu preciso escolher pelo menos um vértice para o componente, como é suficiente, um vértice por componente. E além disso, já que eu tenho a liberdade de escolher qual deles resolve o meu caso, dentro de cada componente eu escolho o mais barato. Então, imagine que nesse componente conectado eu pague esse aqui vai espalhar rumor para esse. Nesse outro componente, só de pagar aquele ali, todos esses aqui tomarão conhecimento. Então, se eu escolher o de menor custo em cada componente, eu tenho o problema resolvido. Para resolver esse problema, eu vou fazer aquela adaptação da DFS que eu tinha dito para vocês. Eu vou fazer uma DFS que o processo de visita vai ser parametrizado na função. Então, eu vou começar minha travessia ali no vértice U, e o processamento é uma função que recebe o inteiro e não retorna nada, é void. Então, se o vértice já foi visitado, eu interrompo o processo da DFS. Se não, marco ele como visitado, processo o vértice U e continuo nas adjacências de U. Então, aqui eu já vimos 3 maneiras de tratar a questão do processamento. Uma delas foi no comentário que eu deixei em aberto. Depois, no exemplo que eu dei agora há pouco, a gente estava fazendo uma impressão aqui direto dentro da função da DFS. Aqui eu escolhi terceirizar para uma função de processamento. E essa função de processamento vai ser capaz de extrair todos os vértices de um componente conectado para me permitir, dentre eles, quem é o menor. Olha como é que eu fiz isso daqui. Então, na função que resolve o problema, eu recebo como parâmetro o n, que é o número de personagens, e o cs, que é o vetor que contém os custos, né? CSI é o custo do personagem I. Então, minha resposta está aí na variável LL. LL é só uma maneira diferente de eu escrever o long, né? Eu defino o long como LL no meu código.
Então, vou passar em cada um dos vértices do problema. Se o vértice já foi visitado, então ele já sabe o rumor, não preciso fazer mais nada. Agora, se ele não foi visitado ainda, ele pertence a um componente conectado e os elementos daquele componente também não têm conhecimento do rumor. Então, o custo, a princípio, eu marco ele como infinito, que é um número que é arbitrariamente grande. Como o custo pode chegar a 10 à nona, eu só preciso que seja maior que isso. Aí começa a travessia de identificação do componente. Então, a função que eu vou usar é uma função lambda, e veja que aqui no caso, entre os colchetes que começa a declaração da lambda no C++, eu coloco o E comercial dizendo que ele está fazendo uma captura das variáveis dessa função. De fato, eu só preciso do custo, né? Eu podia ter declarado o custo explicitamente, mas aqui fica um pouco mais compacto. Muito bem, então, o que eu vou fazer? Quando eu for processar o vértice U, eu vou atualizar essa variável custo, que foi capturada aqui, entre o custo que eu já vi até o momento e o custo que o U me cobra. Então veja que eu vou passar em todo o componente e vou minimizar o custo para aquele componente. Quando a travessia terminar, a minha resposta vai totalizar o custo relativo àquele componente conectado e todos os elementos do componente vão estar marcados como visitados, então eles não vão ser reconsiderados à medida que as travessias forem avançando. Então, com esse laço aí, eu resolvo o problema para qualquer grafo, estando ele conectado ou não. Se eu omitisse esse laço fora aí e tirasse esse if que segue logo adiante e começasse essa questão do custo com U igual a 1 na DFS, o problema seria resolvido para todos os grafos conectados. E, em geral, não é o caso desse problema aqui, mas os exemplos dados no caderno de problemas dos problemas de grafos costumam ser grafos bem tranquilos, geralmente conectados. Então, se você tivesse ali 3 exemplos, todos eles com grafos conectados, você ficaria com a impressão que todos os grafos seriam, não faria essa checagem aí para cada um dos componentes e acabaria errando o problema, né? E ficaria naquela insegurança porque os exemplos estavam sempre batendo. Então, esse sempre tomar esse cuidado, a menos que o texto do problema diga que o grafo é conectado, você tem que fazer esse processo de reiniciar as suas travessias para cada um dos componentes.